E aí, galera, meu nome é Thiago, vim aqui fazer essa capacitação com vocês. Eu tenho a filosofia de trabalhar de forma colaborativa, conectado em rede, usando os preceitos da economia solidária. Realizo trabalhos no Instituto GG5, no Coletivo R5, Ponte Cultura Museu do Comum, Associação Capixaba de Skate, Colé Produções, Banda Casaca. Eu faço alguns trabalhos e onde que eu vou fazer, eu tento ter essa proposta aí e vou passar um pouquinho para vocês. Gente, vou falar para vocês um pouquinho da economia solidária. Tá? É ela que eu me embaso a maior parte do tempo nos meus trabalhos, que eu consegui trabalhar de maneira coletiva, produtiva, colaborativa. Tá? Ela é um sistema de geração de renda com foco nos trabalhadores. Tá? Então, ela traz alguns preceitos como autogestão, democracia, respeito ao ser humano, respeito ao meio ambiente, bem viver. Então, isso aí está sendo uma experiência bacana e eu vou falar um pouquinho para vocês. A economia solidária começou com práticas principalmente da área rural, como movimentos do Sem Terra e outros movimentos aí da agricultura familiar, e lá tinham esses tipos de prática, e a partir daí, na década de 80, com a urbanização do Brasil, começou a rolar atividades na cidade também da economia solidária, e na década de 90 teve um boom com essa questão da crise, né, que estava havendo naquele momento. Então teve um boom dessas políticas e começou-se a realizar fundos de crédito, bancos comunitários, pontos fixos de comercialização, e foram se organizando. Hoje a gente tem associações de assessoria e fomento, tem fóruns, tanto municipal, estadual. Aqui em Vila Velha a gente tem a Revivesol, que é a Rede Vilavelhense de Economia Solidária, tem o FEPS, que é o Fórum Estadual de Economia Solidária, a gente tem um conselho, tanto em Vila Velha quanto no estado, tá? E existe também instâncias nacionais, tá? Já teve uma Secretaria de Economia Solidária, a gente já teve também o Fórum Brasileiro acontecendo, tá? Então isso aí são ações importantes da economia solidária que divide, traz debates, discussões e formação da política pública. Agora eu vou falar para vocês sobre a economia criativa. A economia solidária é como eu faço para gerar renda. A economia criativa é o que eu faço para gerar renda. Tá? Então, como eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, eu faço produções também, tiro foto, faço diversos trabalhos aí para gerar renda e sempre usando a minha criatividade. Tá? A criatividade no Brasil, ela é um setor muito importante que gera bastante renda. Tem arquitetura, tem música, tem diversos campos que o brasileiro consegue se destacar mundialmente. Então o Brasil é um destaque nessa economia. Na economia criativa, ela é baseada no seu potencial intelectual, tá? Então a sua criatividade é o motor daquilo ali e você consegue, dentro das suas perspectivas, conseguir gerar renda, tanto na área de tecnologia quanto na área de cultura, tá? Então você consegue gerar renda em diversos aspectos aí. A economia criativa é uma indústria muito importante que vem crescendo muito, principalmente nessa pandemia aí e nessa projeção do mundo pós-pandemia. Então você trabalhar com a sua criatividade é bacana. Se você tem interesse, faça, e como eu vou te mostrar aí, para você conseguir fazer de uma forma coletiva, tá? Porque no Brasil, nas áreas de periferia, o que a gente mais tem de riqueza são o recurso humano, tá? A gente tem pessoas para fazer, a gente tem muito recurso, mas se você conseguir juntar pessoas de uma forma harmônica, você consegue produzir coisas bacanas, e é isso um pouquinho que eu vou te falar. Gente, antes de falar da produção colaborativa, vou falar para vocês como formar um coletivo, formatar melhor o seu coletivo. Tá? Primeira coisa que você tem a fazer é fazer uma reunião com o seu coletivo, para vocês produzirem uma apresentação para o seu coletivo, dizendo quem são vocês, o que vocês fazem, tá? Dizer os objetivos. Seu coletivo tem que ter um objetivo, ele tem que achar uma problemática social e colocar para que vocês estão se reunindo,
tá? O porquê aquilo ali, quais são os seus objetivos. Então você tem que colocar ali também, tá? Colocar também, produzir um calendário anual com reuniões periódicas, as atividades que vocês vão fazer para que todo mundo possa se comprometer direitinho, tá? Então a partir daí você começa a formar um coletivo. Outra coisa que você tem que ter é o quê? Um e-mail, uma rede social, que você possa se comunicar com as outras pessoas através daquela ferramenta também, uma logo, isso aí tudo te ajuda a formar um coletivo, então esses aí são os passos iniciais. Uma coisa muito importante também, a partir do que você fez dessas primeiras reuniões, é começar a pesquisar modelos e começar a criar um modelo de regimento interno para o seu coletivo, com a sua apresentação, com seus objetivos, como vocês se reúnem, quais são as regras do coletivo, o que vocês fazem, pode colocar o calendário anual também, quem são os colaboradores, o que cada um faz, tá? Os coletivos também tem que ter número mínimo e número máximo de pessoas, tá? Então assim, você tem que ter um coletivo a partir de 4, 5 pessoas é um número legal para você já ter um coletivo e formar e trazer preceitos de autogestão, cada um ter uma atividade para fazer e essa pessoa conseguir se comprometer com essa atividade, tá? Apesar daquela pessoa estar fazendo, todo mundo tem que saber um pouquinho dessa atividade também, então tudo isso aí te ajuda a trazer uma harmonia e trazer atividades para o seu coletivo. Vamos lá, gente. Você com o seu coletivo, você vai propor produções colaborativas. Seu coletivo, aquela galera vai querer fazer alguma coisa. Pode ser um evento, pode ser gerar renda, pode ser uma atividade na rede social, o que você está querendo fazer ali, ok? E a partir dali você pode fazer atividades colaborativas, tá? Tanto com os integrantes do seu coletivo quanto a rede de parceiros. Gente, essa filosofia coletiva e colaborativa é um contraponto a essa filosofia capitalista que vem nos sendo empregada, que uma pessoa só domina a tomada de decisão, ela decide e as outras pessoas embaixo dela seguem, ou ela demanda pessoas para tomar decisões por outras. Ali não, você toma decisões coletivas, tá? E você coloca o coletivo ali para decidir de forma democrática, tá? Então, dentro do seu regimento interno, você pode ter também como você vai decidir, tá bom? Existem vários mecanismos democráticos, tá? Então, você pode ser 50% mais um, você tomar a decisão, ou tem que ser uma decisão muito importante, como, por exemplo, encerrar o coletivo, tem que ter a decisão, tem que todos concordarem com aquilo ali, tá? Então, você tem que colocar esses mecanismos de tomada de decisão. A partir daí, o que você faz? Com esses mecanismos, com o formato de reunião, você convoca tanto as pessoas do seu coletivo quanto a rede colaborativa. Para quê? Para você produzir. Você tem que estar com uma demanda já pronta. Quais são as demandas para realizar aquela atividade ali? Por exemplo, eu vou fazer um evento, eu preciso de um fotógrafo, eu preciso de alguém para fazer postar na internet para mobilizar a galera, eu preciso de um produtor, eu preciso de diversas coisas, então eu tenho que anotar aquilo ali para quando eu chegar na reunião, eu falar as coisas que eu preciso e as pessoas podem se voluntariar aquilo ali, ou você também indicar que aquelas pessoas possam ajudar, tá? Que aí às vezes as pessoas conseguem através de um encaminhamento seu, as pessoas conseguem se inserir de uma forma melhor e a partir daquilo ali ela conseguir colaborar melhor. Tá? Importante também você deixar claro para as pessoas que aquilo ali é um compromisso social que aquela pessoa está tendo. Então, não adianta nada ela estar ali na reunião, falar que vai fazer e chegar na hora não fazer. Então, você tem que deixar claro sobre o compromisso dela também. Tá? Se você está atuando dentro de uma instituição do terceiro setor, é importante, existem termos de voluntariado e tudo mais. Então, se aquela pessoa está ali há muito tempo, é importante você pesquisar sobre isso. Tá? Então, a partir daí, a gente chama de reunião colaborativa, que você traz essas demandas e indica aquelas pessoas que você convidou para aquela reunião de realizar aquelas atividades ali. Tá? Pode ser uma pessoa, pode fazer um patrocínio, um apoio, realizar uma ação, tá? Existem diversas formas e você vai mapeando conforme você vai fazendo e vai evoluindo. Tá? Então, em todas as nossas ações, a gente faz essa reunião de construção colaborativa do projeto, a gente apresenta o projeto e depois a gente propõe que as pessoas possam participar e ajudar a decidir as coisas, tá? Então a gente traz essa parada aí, e isso aí falando novamente, é um contraponto
a essa hegemonia capitalista centralizadora que vem de cima para baixo mandando. Não, a gente é linear, todos ouvem, todos decidem, todos sabem fazer a função do outro e isso aí é compartilhado e dividido, ok? Isso aí é um pouco da produção colaborativa. Gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre projetos culturais, editais. Falo logo para você, gente, se você tem um coletivo cultural, se você está empreendendo, procura saber um pouquinho mais, se informar como é que faz isso, estudar, que isso é importante. Participe, que aí você vai ter o seu espaço sim, correr atrás, são editais públicos e tudo mais, isso é importante a sua participação, tá? Estude, procure se formar e participe, como eu estou participando aqui do edital da Funcultura, da Secult Emergencial, procure se informar que também é possível para você, tá? Basta você querer estudar, se dedicar que isso é possível. Gente, para você fazer projetos, como eu falei, você faz primeiro essa parte de construção colaborativa, tá? É importante também outra coisa, você realizar informes e também se você precisa de uma autorização. Então, se você vai fazer num bairro, é importante você comunicar a associação de moradores. Se você vai fazer uma intervenção urbana, é importante você comunicar a prefeitura, a guarda municipal, a polícia, todas essas informações. Para quê? Que você tenha documentado isso daí e caso você tenha algum questionamento, você possa mostrar isso aí, isso te dá um poder de argumentação muito bom. Então, se você está fazendo essas coisas, eu te dou essa dica aí de você fazer essa comunicação, tá? Outra coisa, você tem que ter a participação social, trazer a sociedade para participar junto com você, tá? Apesar da ideia ser sua, se você está trazendo isso para a sua comunidade, para a sua sociedade, traz ela para dentro do projeto, que isso aí vai ganhar força, isso aí vai ser muito bom para o seu projeto e para a sua comunidade. Ela vai entender melhor o que você quer e você vai conseguir se resolver de uma forma melhor. Então traga a comunidade, faça reuniões, participe de outras reuniões também apresentando o seu projeto, que aí as pessoas vão conhecer e saber. Na hora que você estiver realizando, as pessoas vão olhar, olha o projeto lá que falou naquele dia, nos convidou, que maneira, a pessoa então já vai entender melhor e vai aceitar melhor as suas ações, tá? Então, converse com pessoas que é fora do seu círculo, você tem que sair da sua bolha e dialogar quando você está querendo propor coisas para a sociedade. Gente, execução. Tá, você vai precisar de uma equipe, então você tem que falar o que cada um vai fazer, como vai fazer, colocar calendário, horário, para que a pessoa possa se organizar e reafirmar isso de diversas formas. Passar para ela numa reunião, passar às vezes pelo WhatsApp, para que a pessoa possa absorver aquela função e conseguir executar de uma forma no qual você havia planejado. Então, se você é produtor, você tem que pensar nisso aí de uma forma que a sua equipe possa fazer de uma forma em sincronia, de uma forma harmônica, tudo aquilo que você planejou para na hora de você produzir e executar, a equipe está funcionando de uma forma certa, ok? Então, isso aí é muito importante. Chegou o dia da ação, você já tem que estar com todo mundo pronto, você tem que se preocupar com essa questão de alimentação, com a questão das autorizações se está ok, com a questão do cronograma das atividades. Então todas essas paradas aí, isso envolve a produção cultural, que é muito importante. Gente, você conseguiu fazer sua atividade, sua produção cultural, quando acabou você fica bastante aliviado que você conseguiu fazer, atravessou e conseguiu superar dificuldades, mas não acabou quando o seu evento acaba ou quando o seu projeto acaba. É muito importante você prestar contas, tá? Às vezes é no edital, mas mesmo quando você não está no edital, é importante você prestar contas. Às vezes comunicar como foi para a associação de moradores, para um patrocinador que você teve, qual foi a exposição que você deu para ele, fazer um relatório, postar as fotos na internet. Então é importante esse pós aí, que se chama pós-produção, para você conseguir concluir o seu projeto com maestria, tá? Então não acaba quando o seu evento acaba. Então tenha esse pensamento que você tem que fazer mais algumas coisas para você prestar conta para a sociedade. Gente, como eu falei para vocês, vou falar mais um pouquinho sobre editais. Aqui onde eu moro, na região 5 Vila Velha, a gente tem acesso, por exemplo, o ano passado teve edital
da Aldir Blanc, em Vila Velha, no município, eu consegui participar. A gente participa do Fundo Estadual de Cultura, tá? E existem outros projetos, se você procurar, existe uma plataforma chamada Prosas, que fala sobre diversos editais, tá? Participe, mas tome cuidado também, porque se você está fazendo edital, você tem que cada vez mais se profissionalizar, tá? Então pegue editais pequenos, vai aprendendo e a partir daí você vai fazendo maiores, porque senão aquilo ali que você pensa que foi muito positivo pode se tornar um problema e uma coisa negativa para a sua vida se você não está preparado para isso. Então, se você está com uma equipe pequena, faça coisas pequenas, participe da equipe de outros editais para a partir de depois você conseguir fazer o seu, escrever, aprender. Então, dê o seu tempo de aprender primeiro, de ter experiência para depois você conseguir liderar alguma equipe para fazer editais, tá, gente? Porque você faz um trato com aquele seu patrocinador ali. Se você não consegue cumprir, você pode ser alvo, às vezes, de uma sanção, de um processo, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque existe uma legislação em cima disso aí, você tem que estar sabendo, tá? Outra coisa que eu falo para vocês quando vocês vão participar de editais: financeiro. Você tem que saber fazer uma planilha, você tem que saber fazer conta, cuidar de conta em banco, tá? Então você tem que saber pagar as pessoas, dividir aquele recurso ali de uma forma justa para quem está trabalhando, tá? Então você tem que saber trazer uma gestão financeira e depois fazer uma prestação de contas para o seu coletivo, de como usou, o que gastou. Transparência, tá, gente? Transparência é muito importante, principalmente quando você lida com recurso público, tá? Então você tem que saber ter transparência para você ter uma produção tranquila, tá? E conseguir fazer. Falando em gestão financeira, eu dou uma dica para vocês: a gente faz tudo pelo e-dinheiro, que é a moeda social eletrônica da economia solidária, tá? É um aplicativo, tá? Existem bancos, 113 bancos no país que trabalham com esse aplicativo. Aqui no nosso estado são 11 atualmente, tá? A gente aqui na região 5 tem o Banco Terra, estou com a camisa do Banco Terra, eu trabalho, faço trabalhos no Banco Terra também, é mais uma das atividades de economia solidária, e a gente usa o e-dinheiro, tá? Que é uma moeda social, tá? E ela trabalha em territórios de periferia, mantendo o recurso dentro do território. Antes eram umas moedas locais, aqui era a moeda terra, como já teve outras, era uma moeda de papel, e hoje, com a evolução do sistema, a gente está usando o aplicativo. Ok? Então, gente, a gente tem feito isso, a gente indica usar o e-dinheiro. Quem tiver uma dúvida, procure a gente no Banco Terra ou procure a gente nas redes sociais do Instituto GG5 no Facebook, tá? Você vai saber um pouquinho mais. Tá na Play Store, quem tem Apple também tem lá, e você pode baixar e instalar o aplicativo, ok? É bem bacana, todo mundo que recebe aqui recebe pelo e-dinheiro e está sendo uma experiência muito bacana, é acessível, você consegue abrir uma conta muito mais fácil do que numa rede de bancos padrão, ok, gente? Então fica a dica aí do e-dinheiro. Gente, a última dica aí dos editais é o quê? O seguinte: você tem que fazer o relatório, você tem que saber prestar conta, você tem que saber tirar foto, você tem que saber escrever um texto. Se você passou no edital, você já escreveu um projeto, então isso é muito importante também, você está capacitado, o seu grupo está capacitado para fazer essas atividades. E isso quanto mais você vai fazendo, mais seu grupo vai aprendendo e trazendo mais experiência para eles, tá? Então isso é muito importante aí para você concluir esse ciclo aí, que é participar de editais, é a prestação de contas, e muita gente arruma dificuldades que não consegue superar nessa parte aí. Então a gente sempre cita isso daí. Gente, para você gerar renda, é importante você ter um CNPJ. Não é necessário, mas quanto mais você vai se desenvolvendo, é importante você ter um CNPJ. O que é isso? É uma pessoa jurídica, tá? Que é um processo para você gerar renda através daquilo ali. E o primeiro que se tem é o famoso MEI, que é o microempreendedor individual, tá? Não é difícil, tá? Mas você tem que estar informado sobre isso, tá? Você consegue abrir pelo próprio site do microempreendedor individual, o próprio site do governo tem isso, tá? Mas depois você tem que se cadastrar na sua prefeitura. A prefeitura de Vila Velha, ela tem um balcão que atende sobre os microempreendedores individuais, que a partir daí você faz um cadastro e você consegue gerar nota fiscal
para ali. Por exemplo, para o edital de funcultura é muito importante que aí você consegue ter menos cargas de impostos sobre isso, só que tem um teto também, tá, gente? Então você tem que ver esse teto aí, hoje parece que está em 80 e poucos mil, então você tem que tomar cuidado em relação a esse teto, que se você ultrapassa esse teto aí, você vai para uma outra categoria, que aí você vira empreendedor individual, aí já tem algumas coisas diferentes, tá? Galera, para finalizar o microempreendedor individual, eu dou uma dica aqui para você ter um contador parceiro, tá? Você não precisa, às vezes fica muito caro você pagar uma mensalidade de um contador, mas você tem que ter ele, às vezes, como um consultor, alguém que possa te auxiliar dentro de uma dúvida, dentro de um processo, porque quando você está começando a aprender esse mundo, isso é muito importante, tá? Ter alguém te auxiliando, tirando algumas dúvidas. Então, procure um contador próximo a você, que possa te orientar em algumas coisas, ou que você possa consultar ele dentro de um processo, tá ok? Então fica essa dica aí. Galera, valeu aí, isso aí, espero que eu tenha passado um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, tá, do meu trabalho. Eu trabalho através dessas perspectivas aí, com os preceitos da economia solidária, gerando renda dentro da economia criativa, ok? E faço isso, eu trabalho com um banco de economia solidária, um banco de desenvolvimento comunitário, trabalho no Coletivo R5, no Instituto GG5, no Ponto de Cultura Museu do Comum. Venha conhecer a sede aqui da gente do Instituto, que fica em Terra Vermelha. Nossa reunião toda primeira quarta-feira do mês, de fevereiro a dezembro. Venha participar e conhecer um pouquinho mais. Valeu, obrigado. Agradecer a Secretaria de Cultura, esse edital bacana, emergencial, conseguiu dar uma resposta rápida para o setor cultural. Obrigado, tudo nosso, valeu.